Hoje iremos apresentar um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Os componentes do grupo são Ana Cecília, Daliane, Maria Eduarda Costa, Sara Maria e eu, Ana Flávia. Pode passar. Aqui estão os tópicos que serão trabalhados durante o decorrer da apresentação, dentre eles, o que foi a Segunda Guerra Mundial, quem foram os combatentes, as causas, as fases, a Segunda Guerra na Ásia, o fim da guerra, suas consequências e as referências usadas na elaboração do trabalho. Pode passar. Primeiramente, vamos começar com o que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, foi um conflito militar global que envolveu a maioria das nações. Ocorreu entre os anos de 1939 e 1945, no qual os aliados e o eixo enfrentaram-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, houveram mais de 60 milhões de mortos. Pode passar. Combatentes. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, que era composto pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão. Agora a colega vai dar continuidade ao trabalho. Bom, algumas causas que motivaram a guerra. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa. Teve como causa direta o expansionismo germânico, naquele período. Além disso, a derrota da Primeira Guerra tornou-se uma fonte de humilhação, por causa da grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo de extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República Weimar, em 1909 e 1933, foi exponencial muito por conta de Adolf Hitler. Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário. Progressivamente, eles procuraram recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, desestruturando desde a Primeira Guerra. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortes o bastante, deu-se o início da expansão territorial. Agora as meninas vão prosseguir com a apresentação. Fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. A primeira, marcada pela supremacia do eixo, que foi entre 1939 e 1941. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. A Blitzkrieg significa em alemão guerra relâmpago e consiste basicamente em uma tática em que a artilharia e a infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A partir daí, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar na brecha aberta. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Em 1941, a Alemanha parecia invencível. Os alemães organizaram seu plano mais ousado, a Operação Barbarossa, que consistia em coordenar a invasão do seu grande adversário na Europa, o bolchevismo soviético. Até esse momento, ambas as nações estavam em paz por causa do Pacto de Não Agressão, assinado em 1939, onde concordavam não lutar entre si durante um período de 10 anos. E a invasão da União Soviética ocorreu em 22 de junho de 1941. Porém, o fracasso alemão se deu porque a Alemanha não tinha recursos para uma guerra de longa duração contra os soviéticos. A segunda fase se dá pelo equilíbrio de forças que ocorreu entre 1942 e 1943. E nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso, além de ser simbólico conquistar a cidade, que levava o nome do líder da União Soviética, Joseph Stalin.
A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se de 1942 até 1943. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vários territórios da União Soviética, como a Ucrânia e a Bielorrússia. E em Stalingrado, os alemães sofreram uma derrota que iniciou com a virada dos aliados. E essa batalha resultou na morte de cerca de 2 milhões de pessoas. E, por fim, a terceira fase, que é marcada pela derrota do Eixo, que ocorreu entre 1944 e 1945. E nessa fase, o Eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente. E ambos os países entraram em colapso. Entre a virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. E aqui estão algumas imagens mostrando a destruição que ocorreu em Stalingrado, causada pela batalha na cidade, e imagens de Adolf Hitler e Mussolini, que eram líderes da Alemanha e da Itália. E agora a Cecília vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial na Ásia. Bom, os conflitos na Ásia se iniciaram com a Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, quando o Japão deu início a operações militares contra a China. Em 1939, o Japão envolveu-se em conflitos de fronteira com tropas soviéticas, o que ficou conhecido como o Incidente de Nomonhan ou Batalha de Khalkhin-Gol. Entre maio e setembro, tropas soviéticas e japonesas enfrentaram-se em confrontos que resultaram em uma dura derrota para os japoneses. Essa derrota enfraqueceu os ideais de expansão para o norte e levou o Japão a assinar o Tratado de Tripartite, que é um tratado entre a Alemanha, a Itália e o Japão, que eles garantiam declarar guerra contra país que qualquer país que atacasse qualquer um deles. E esse acordo ele visava intimidar os Estados Unidos. Com isso, o Japão se concentrou na expansão pelo sul, onde invadiram a Indochina Francesa, que era uma rota usada pelos estadunidenses para levar suprimentos para a China. E de lá, os japoneses exportavam recursos como arroz, carvão e borracha para o Japão. Em resposta a isso, os Estados Unidos impôs um embargo de importação ao Japão, que afetou muito o país, e correndo o risco de ter de abrir mão de seus interesses imperialistas incentivados pelo sucesso dos alemães, acabou atacando os Estados Unidos. E o alvo do ataque foi Pearl Harbor, que é um local onde ficava estacionada a frota marinha norte-americana no Pacífico. Esse ataque se deu somente após várias negociações e negociações não deram certo. E o estopim para os japoneses foram as exigências feitas no documento conhecido como Hao-no. E esse documento exigia que o Japão respeitasse a soberania de Indochina Francesa e da China, entre outras coisas. Esse ataque causou a morte de mais de 2.000 soldados norte-americanos e danificou encoraçados dos Estados Unidos, mas não destruiu por completo seu poder de guerra, e em poucos meses o Japão passou a sofrer duros golpes norte-americanos. Com a guerra, a indústria japonesa mostrou-se incapaz de produzir na velocidade que a guerra demandava, e as linhas de comunicação estavam severamente prejudicadas, os navios norte-americanos dificultavam a obtenção de recursos e o envio de reforços e as forças aéreas do Japão estavam praticamente neutralizadas. E em 1945, dezenas de cidades sofreram com ataques intensos das forças aéreas norte-americanas. E mesmo assim, o comando japonês não aceitava a rendição do país. E como eles não se rendiam, os aliados se reuniram na Conferência de Potsdam em julho de 1945, onde foram estabelecidos os termos para a rendição do Japão. E entre as condições estava a rendição incondicional do japonês. E caso eles não aceitassem, os aliados estavam ameaçando destruir completamente o país. Os japoneses se recusaram novamente e o resultado foi o lançamento das bombas atômicas
sobre Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto. E ainda em 9 de agosto, o Japão sofreu outro duro golpe, só que dessa vez dos soviéticos, que declararam guerra ao país. Houveram inúmeras negociações e reuniões entre o comando japonês sobre o término da guerra, e o Japão só aceitou se render depois que os norte-americanos aceitaram a permanência de Hirohito no trono japonês e o sistema imperial foi mantido. A rendição japonesa foi oficializada no dia 14 de agosto de 1945 e os seus crimes de guerra foram julgados no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Pode passar. E aqui tem uma imagem do ataque a Pearl Harbor e uma imagem da explosão da bomba atômica lançada em Hiroshima. Fim da guerra. Após o ano de 1942, a temível hegemonia das forças militares do eixo parecia ruir mediante as primeiras vitórias significativas de seus inimigos. A grave derrota na Batalha de Stalingrado custou a vida de milhares de soldados alemães. No norte da África, o anterior sucesso do Afrika Korps, que era uma frente formada por italianos e alemães, chegava ao seu fim com a reação dos soldados americanos e ingleses. Em junho de 1943, os norte-americanos desembarcaram na Sicília, realizando uma poderosa ofensiva que tomou conta de toda a parte sul da Itália. Em pouco tempo, a capital, Roma, foi tomada e Mussolini acabou morto por forças do movimento antifascista formado pelos próprios italianos. Naquele mesmo ano, a Conferência de Teherã reuniu os líderes norte-americanos, ingleses e soviéticos para a organização da ação militar que realizaria a reconquista da Europa Ocidental. E no dia 6 de junho de 1944, o famoso dia D, marcou o desembarque das forças aliadas que cruzaram as águas do Canal da Mancha em direção à Normandia. E mesmo com a forte resistência dos alemães, eles conseguiram promover a conquista do norte da França e a recuperação da capital, Paris. Após a recuperação do território francês, a guerra em solo europeu foi marcada pela famosa corrida até a cidade de Berlim, onde aconteceu a batalha final no cenário da Guerra Europeia, onde foi organizada a resistência final dos nazistas. Eles estavam tão desesperados que tinham tropas compostas por idosos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, que é o parlamento alemão, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl Dönitz e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Agora a Madu vai falar um pouco sobre as consequências da Segunda Guerra. As principais consequências desse conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, a divisão entre o capitalismo e o socialismo, além das perdas humanas. O conflito custou cerca de 1 trilhão e 385 bilhões de dólares em perdas monetárias. Todos os países envolvidos tiveram perdas em diferentes proporções. Com a intensa queda na produção industrial, e os investimentos do governo foram direcionados para a guerra, gerando grandes problemas sociais. O crime de guerra foram parcialmente julgados em tribunais de guerra montados pelos aliados. Teve o fim do extremismo ditatorial e das ideologias fascistas e conservadoras, o surgimento do bloco comunista no leste europeu, a criação da ONU, a criação do Plano Marshall. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve o início da Guerra Fria entre as diferentes ideologias entre Estados Unidos e União Soviética. Consequência geopolítica: após a Segunda Guerra Mundial, houve o surgimento de novos países e alguns tiveram suas fronteiras redesenhadas. Portugal e Espanha se isolaram do sistema internacional. A Áustria ressurge como país independente. A Alemanha, após a guerra, teve que aceitar os 4 DS. Ocorreu a divisão do território e o enfraquecimento.
O Japão foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia e reduzir suas forças armadas. E no Brasil, a Segunda Guerra Mundial influenciou diretamente no fim do governo Vargas. Pode passar. Aqui estão algumas referências e obrigado pela atenção.